como a gente tem um conteúdo bem amplo, se você olhar no YouTube, tem conteúdo pra caramba, acaba chegando a galera nos mais diversos níveis. E o meu compromisso, o meu objetivo é tirar você do zero e mostrar qual o rumo que você deve seguir. Então, peço um pouquinho de paciência se você já domina um pouco o Python, mas hoje o bate-papo aqui é exatamente para tirar a galera que está do zero aqui no Python, para compreender, inclusive, as coisas mais básicas, desde como que eu vou subir um arquivo, como que eu vou fazer ali uma análise exploratória bem profunda, como que eu seto funções, umas coisinhas assim, mais básicas, sem entrar naquela coisa chata de você ficar explicando só o código pelo código. Tudo bem? Python, ele já cresce mais do que o Java, né? O Java é a grande linguagem utilizada, por quê? Porque ela facilita a coisa pra caramba, principalmente quando a gente fala de web, né? Então, cara, quando você vê o Python crescendo do tanto que está crescendo, cara, a gente sabe que o Python, ele realmente tem o poder de fazer a diferença. E é interessante que o Python, ele pode ser utilizado em todas as etapas. Então, Eduardo, eu quero fazer uma análise de dados, Python. Ah, Eduardo, eu quero, cara, testar uns algoritmos de machine learning aqui, Python. Ah, Eduardo, eu quero criar aqui um sistema na web, só que eu estou aqui com a máquina preditiva aqui, eu não sei se eu utilizo um React, uma parada mais evoluída. Cara, tem pacotes no Python que faz aí a implementação dessa parada para você. Vai no Django, tem outros, cara, o Python, você tem ali uma série de ferramentas gratuitas, abertas, para você fazer esse trabalho. Você entende por que Python cresce tanto? Além de ser uma linguagem simples. Eu não sei muitas programações, assim, eu sei algumas programações e de todas, cara, Python, de todas as que eu vi, o Python é a mais intuitiva, digamos assim. Tá bom? Mais até do que, assim, mais até não, muito mais do que a própria programação SAS, né? O SAS tem ferramentas que nos facilitam a nossa vida, né? Mas quando você quer utilizar a essência, a programação em si, ela é mais complexa, muito mais complexa do que o Python, tá bom? Trabalhei muito com as duas. Galera, a parada é o seguinte, como a gente sabe, e exatamente por isso que o Python cresce, hoje em dia nós temos muitas facilidades. Muitas facilidades. Você viu todo o pipeline da ciência de dados. Para cada um daquele pipeline lá da ciência de dados, existem dezenas, que são centenas de pacotes que vão nos auxiliar. Eduardo, beleza, eu já entendi, mas eu não estou entendendo muito bem o que é pacote. Quando você fala pacote, o que é pacote, Eduardo? Vou te explicar o que é pacote. Pacote, ele é um agrupamento de funções para realizar uma atividade. Olha o pacotão mais conhecido aí, ó, o Pandas. Deixa eu abrir o Pandas aqui. O Pandas é um pacote do Python que ele nos ajuda a fazer a manipulação de dados. Está aqui um pacotão no Pandas. Então, o próprio Pandas, que já vem instalado, quando eu já vou explicar isso também, como que instala Python, como é que é, tal, para você ficar bem ligado. Mas ó, o próprio Pandas, ele nos ajuda a fazer várias atividades de manipulação, processamento, join, relacionamento entre bancos de dados. Cara, o Pandas ele nos ajuda a fazer tudo isso. Como? Porque quando você utiliza o pacote Pandas, dentro dele tem várias funções. Então, por exemplo, se eu quero importar, se eu quero ler um pacote, se eu quero ler, né, um banco de dados, eu vou falar, ó, pandas ponto ler o banco de dados. Ah, se eu quero ordenar, eu vou falar pandas ponto sort. Se eu quero, sei lá, tem várias funções. Isso aqui é um pacote, tá bom? Então, quando eu falar pacote, nós vamos importar o pacote, a gente vai utilizar o pacote e você vai ver que ele tem várias funções para fazer as atividades, tá bom? O Pandas é um. O NumPy é o pacote matemático para nos ajudar a fazer os cálculos. Que cálculos, Eduardo? Quando a gente está olhando uma tabela, a gente não está vendo uma matriz? E quando a gente está vendo uma matriz, a gente muitas vezes não precisa passar ali o vetor que está nessa matriz, que são os valores dos atributos, né, dos clientes ali, por exemplo, para fazer um cálculo. É exatamente isso que o NumPy faz. Ele armazena na memória por meio do array e aí faz as multiplicações. Tudo bem? Quando a gente estiver falando de machine learning, eu vou trazer um exemplo bem bonitinho, mostrando ali como que a gente está fazendo ali o cálculo, como que machine learning faz o seu trabalho. Eu sei que agora vai parecer um pouco obscuro para você que está começando, e isso é super normal. Mas
o que eu quero que fique claro para você agora é que os pacotes já fazem essa parada para a gente. Inclusive, muitas pessoas me perguntam se a galera, né, se ele mesmo deve iniciar sua jornada para ser um cientista de dados e trabalhar com ciência de dados, ele deve aprender logo matemática, deve entrar ali e estudar álgebra linear. E eu falo, não, pelo amor de Deus. Por quê? Porque, cara, a álgebra linear é gigantesca, né? Então, quando você for estudar, existem termos específicos que vão te ajudar ali dentro quando você já tiver domínio do que está sendo feito aqui dentro na construção das máquinas preditivas. Você não precisa aprender antes para depois chegar aqui. Sabe por quê? Não, você vai até desanimar. Imagina aí, você não sabe nem quais são os conteúdos de álgebra linear que você tem que estudar antes, e aí você já vai partir para estudar álgebra linear porque falaram para você. Né? E aí o que vai acontecer? Meu irmão, você vai fazer ali alguns períodos ali, alguns semestres, e não vai ver resultado. Olha a frustração. Vai estudar uma pancada de coisa e não vai ver resultado. Por quê? Porque como é que você junta a aplicação prática com a teoria lá sem ter direcionamento? Compreende? Então, comece por aqui, comece pelo beabá, depois você pensa nisso, tá bom? Vamos lá, olha só. Cada pacote nos auxilia em determinadas funções. E olha só que interessante. A gente tem vários pacotes que nos auxiliam em cada uma das etapas. Então, se eu estiver fazendo a minha conexão com os dados, eu acabei de mostrar que o Pandas nos ajuda a nos conectar com dados ali em alguns formatos, né? Se eu tenho dados no formato de JSON, é esse arquivo aí que tem na web. Se eu tenho um pacote e o próprio Pandas me ajuda a fazer isso. O Pandas nos mostrou ali que existe uma funcionalidade dentro do pacote dele lá, que a gente faz um read e lê o Excel. O próprio Pandas, ó, tô falando do pacote. Ah, Eduardo, então para conexão de banco de dados tem pacote, não tem? Tem. E para análise exploratória, que você vai ver por aí como EDA, né? Exploratory Data Analysis, tá bom? Esse EDA que você vai ver por aí é análise exploratória de dados, sem tem muita frescuragem. Análise exploratória. Cara, Pandas te ajuda nisso, existem outros pacotes de forma automatizada para fazer essa parada. O processamento de dados, ali, um processamento automatizado para eu criar máquinas preditivas. Tá aqui, ó, o CatBoost, tem vídeo aí explicando como usar o CatBoost aí no canal, bem bacana, direto. Tem caso prático utilizando o CatBoost. O que é o CatBoost? É um pacote. É um pacote que, inclusive, tem algoritmos de machine learning também lá dentro. Tem o CatBoost Classify para resolver problemas de classificação, tem o CatBoost Regressor para resolver problemas de regressão, que você vai descobrir o que é cada um desses, que vai ter uma aula só de machine learning, tudo bem? Vai ficar ó, bem ligadinho. E como a gente já falou, o Pandas. E se eu quiser criar, Eduardo, um sistema já otimizado com Python aqui para eu fazer um deploy simples e mostrar aí na web, tá aqui, ó, um pacote já criado para fazer isso, Streamlit. Também tem vídeos aí onde eu explico como fazer, né? Machine Learning do zero, ali você colocar do início até uma implementação, e a implementação, que a gente chama de deploy, feita com Streamlit. Então, existe pacotes e mais pacotes, eu trouxe alguns exemplos aqui, só para você visualizar que para cada etapa, para cada atividade, tem um pacote, tá bom? Eduardo, beleza.